nós vamos começar a comentar sobre alguns termos e outros protocolos ainda não comentados aqui na aula de conceitos de redes e internet. Que outros termos e protocolos são esses? Bem, vamos à análise de cada um. O termo HTML. O que significa HTML? Lê comigo. Linguagem de marcação de hipertexto. E até hoje é a linguagem base para a construção das páginas da web. Então HTML, olha só a tradução, já diz, é uma linguagem. Mas é uma linguagem de marcação de hipertexto, utilizada para construir páginas da web. Através das codificações HTML, eu posso construir uma página da web completa e dispor informações nas páginas para serem acessadas através dos navegadores. Então, HTML vai ser respondido em prova como a linguagem de marcação de hipertexto ou ainda a linguagem base ou linguagem padrão que permite a construção das páginas da web. Essa é a resposta para o HTML, ok? Segue adiante para mim. Outro termo bem comum que aparece nas provas de concurso é o termo URL, que significa localizador de recursos uniformes. Repetindo, URL significa localizador de recursos uniformes. E nada mais é do que a designação dos endereços dos recursos da internet. Como assim, professor? URL é a designação dos endereços dos recursos da internet. Por exemplo, imagina o seguinte endereço: http://www.aprovalogo.com.br. É a URL do site Aprovalogo. Portanto, o URL nada mais é do que o endereço daquela página da web que tu visita. O endereço dos recursos usados na internet é chamado de URL. Por exemplo, o endereço de uma página da web, como eu disse, http://www.aprovalogo.com.br é a URL do site Aprovalogo. O URL, então, é esse endereço. Mas, professor, endereço não é IP, que a gente discutiu agora há pouco? Pois bem, IP é o endereço que identifica os computadores ou dispositivos conectados à internet. Mas o endereço da página da web, o endereço de um recurso da internet é o URL. Então, o URL é o endereço dos recursos usados na internet, como, por exemplo, o endereço de uma página da web ou de um documento que tu quer acessar num endereço qualquer. E o IP é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. Perfeito. Mas quando tu digita, então, uma URL textual, um endereço de uma página da web, é necessário para o sistema converter essa URL textual que tu digitou em um endereço de IP, para se localizar exatamente onde, em que servidor essa página da web se encontra armazenada. Vou repetir a informação. Quando tu quer acessar uma página da web e tu digita um endereço lá na barra de endereços do navegador, então tu está digitando uma URL. É necessário que o sistema converta essa URL que tu acabou de digitar em um endereço de IP, porque é através desse endereço de IP que é possível saber exatamente em qual servidor, em que computador essa página da web está armazenada, para que ela possa ser acessada e ser transferida aqui para o teu computador. Então, quem é que faz essa conversão? Quem é que converte a URL em IP para se saber exatamente onde aquele recurso se encontra armazenado, por exemplo, onde aquela página da web se encontra armazenada? Pois bem, quem faz essa conversão é, na verdade, o que nós chamamos de servidores DNS. Eles que vão fazer essa conversão. Mas antes da gente entender toda essa conversão, vamos verificar aqui algumas historinhas sobre o URL, para depois ir para a conversão. Então é importante que tu saiba, em primeiro lugar, que o URL é o localizador de recursos uniformes. Essa é a sigla URL. Segundo, que é o endereço dos recursos utilizados na internet. E aqui embaixo um exemplo de URL, http://www.aprovalogo.com.br. Perfeito. Isso é um resumo do que nós havíamos comentado sobre o termo URL. Mas como eu disse, é necessário converter essa URL textual em IP, para se localizar onde se encontra aquele recurso. E quem converte a URL textual em IP são os servidores DNS, chamados de servidores ou sistema de nome de domínios, que convertem as URLs textuais em IP
para se localizar exatamente onde aquela página, aquele recurso se encontra armazenado. Então, se uma prova perguntar o significado de DNS, DNS é o sistema, o servidor de nome de domínios. Professor, qual é a função do DNS? Converter aquela URL que tu digitou em IP, para se localizar onde esse recurso se encontra. Essa é a função de um servidor DNS ou de um sistema de nome de domínios, certo? Bem interessante essas discussões que a gente faz, né? Porque são terminologias que aparecem aí nas provas de concurso.